qual é a importância de se definir o nicho no artesanato? Olá, meu nome é Rosana e você está no canal Rosana no YouTube. Bom, qual que é a importância de se definir o nicho no artesanato? A importância é porque você não consegue ter sucesso com o seu artesanato trabalhando com vários nichos e várias vertentes ao mesmo tempo. Mas antes, deixa eu te explicar o que é nicho primeiro, que às vezes você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não sabe o que é nicho. Nicho, na verdade, não é aquele que você deixa colado na parede do bebê, não é esse. Nicho, na verdade, aqui ele é como se fosse uma pizza bem grande e não é só com 5 fatias, não, com muito mais fatias do que isso. Porque você vai imaginar aí moda, acessórios femininos, você vai imaginar uma amplitude bem grande. Digamos que você vai lá, né, e pega um pedacinho dessa pizza e isso é o nicho. Tá bom, Rosana, entendi. Mas artesanato já não é um nicho nessa fatia imensa de mercado? Sim, artesanato ele é um nicho. Só que aí você precisa ainda definir o seu micronicho dentro do nicho, entendeu? Então você vai pegar mais um pedacinho daquela fatia para você trabalhar com essa fatia, para você trabalhar nesse mercado. E assim fica muito mais fácil, porque você vai entender o seu público, porque principalmente se você quer trabalhar com a internet e vender os seus produtos através da internet, você tem que entender o seu público, você tem que entender as pessoas que compram de você e o comportamento delas para gerar conteúdo para elas. E até mesmo porque você não precisa de um investimento muito alto para começar quando você começa com um nicho pequeno. E aí você pode ir aumentando gradativamente os produtos do seu nicho. Quer um exemplo? Vamos imaginar que você trabalha com enfeite de porta de maternidade, no feltro. Então você vai comprar um tipo de material só e você vai fazer um tipo de guirlanda só. Você pode variar entre cores de menino e cores de menina e mudar o nome por ser um produto personalizado. Tá bom, quem compra enfeite de porta para maternidade? São mulheres que estão nos seus últimos meses de gestação ou lá no começo do mês de gestação, lá pelo 4º trimestre, que é quando a mulher descobre o sexo do bebê, ela já começa a pensar nesse tipo de decoração. Você já sabe o seu público-alvo, você já sabe o material que você vai trabalhar. Então você não precisa necessariamente trabalhar com esse tipo de material. Ah, Rosana, mas como que eu vou definir isso? Porque eu trabalho com vários nichos, eu trabalho com pintura em MDF. Se você já passou por essa dificuldade aí, como eu passei, né? Deixa aqui nos comentários se você já definiu o seu nicho. Porque eu, por exemplo, lá no começo, há 4 anos atrás, eu tinha essa dificuldade, eu trabalhava com tudo um pouco, né? Eu lembro que as minhas amigas, teve uma amiga minha que me pediu um anjinho, e eu nem tenho bordadeira, e ela pediu um anjinho com um bordado na frente. E aí eu fui no centro da minha cidade, paguei caríssimo no bordado. E o preço que eu cobrei dela foi um preço alto, por quê? Porque eu comprei a matéria-prima e fiz pra ela, não fiz uma produção em grande escala. Aí você deve estar se perguntando, ah, Rosana, mas se é um produto artesanato, como que eu vou trabalhar com esse produto em grande escala? Gente, todo produto você tem que pensar em grande escala. Porque você só vai ter lucro quando você fabrica mais de 5 peças daquele produto. Porque se você fabricar menos, transforma-se inviável para você e para você comprar matéria-prima. Porque quando você compra matéria-prima em grande quantidade, você tem descontos. Você consegue um único valor no frete se você comprar fora da sua cidade. Se você comprar na sua cidade, você vai gastar combustível uma vez só para ir até o centro da sua cidade, como eu, por exemplo, né? Então você vai gastar somente um valor só. Então foi o que aconteceu comigo. Eu fazia tudo, todas as encomendas que todo mundo pedia. Eu tenho ali no meu ateliê, até hoje, restos dessa imprudência minha, né? Eu tenho pano de prato ou falta de experiência também. Eu tava começando no artesanato naquele momento. Então ali eu tenho pano de prato, materiais para fazer bonecas, materiais para fazer bolsas,
bolsa de tecido, bolsa de sintéticas. Então eu tenho vários materiais ali no meu ateliê que hoje em dia eu nem uso mais, por ter escolhido o meu nicho e saber com o que eu vou trabalhar. E se uma amiga minha hoje chega, me aborda e fala, Rosana, eu quero um anjinho, por exemplo. Eu falo, não. Por quê? Porque eu não vou ter lucro. Se eu sair do que eu estou fazendo e fazer outra coisa, eu não vou ter lucro. Eu não sei vocês, mas a primeira peça a gente precisa fazer a peça piloto para testar se vai dar certo. Depois você faz uma segunda peça e essa segunda peça que você vai vender. Então só isso você já está gastando o primeiro material da peça. Então não é viável a gente ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ah, tô trabalhando com costura criativa, tô trabalhando com biscuit, tô trabalhando com crochê, que muitos de vocês chegam até mim falando isso, nesse cenário assim, que não sabe o que fazer e que tem várias encomendas de vários nichos diferentes. Mas imagine se você for ficar comprando material e vender uma peça, por exemplo, você vendeu um tapete de crochê e vendeu uma única vez. Olha a quantidade de linha que você comprou que está aí desperdiçado no seu ateliê. Então é legal você pensar, calcular e ver se isso vai ser vendável para você. E dentro disso eu elaborei 5 perguntinhas que você deve se fazer na hora de decidir o seu nicho, para te ajudar aí a decidir o seu nicho de uma vez por todas, digamos assim. Se você tá aí na dúvida, né? Conta aqui nos comentários se você tá aí na dúvida e se já escolheu e qual que é o seu nicho. A minha primeira pergunta é: você tem habilidade para fazer essa peça? Você gosta de fazer essa peça? Porque lembrando que você vai fazer essa peça várias vezes, eu não estou falando que você tem que fazer no mínimo 5 peças para ser lucrativo para você. Então você vai fazer muitas vezes essa peça, você tem habilidade para fazer? E com o passar do tempo você vai se transformar especialista nessa peça, como voltando lá na guirlanda. Se você fez a primeira peça, não ficou muito boa, mas a partir da 10ª peça, ou a partir da 2ª peça, você começa a ter habilidades super extraordinárias e você começa também a ter, a se automatizar para fazer aquela peça. Então você começa a se transformar em especialista naquela peça, tá? Então, lembrando que você precisa ter habilidade e gostar do que você vai fazer, porque você vai fazer várias vezes a mesma peça. Segunda dica: esse produto que eu escolhi para trabalhar é lucrativo? Como que você mensura se esse produto é lucrativo ou não? Dá uma olhadinha na sua concorrência e vê se a sua concorrência está fazendo esse tipo de produto, tá? E também você vai olhar a matéria-prima, se a sua matéria-prima não vai ficar muito caro, porque depois, além da matéria-prima cara, você vai ter que cobrar o seu trabalho, que também vale dinheiro. Então, no final, e observe também se você não vai demorar muito tempo na confecção dessa peça. Porque se você demorar muito tempo na confecção dessa peça, pode ser que fique muito caro para o seu cliente e fique inviável, tá? Então, dê uma olhadinha nisso também, se a matéria-prima também. Isso tudo é super importante na hora de se escolher o nicho. E aí, né, a gente entra aí na terceira pergunta, que é: demora muito tempo para fazer? Eu já fiz até essa pergunta, eu adiantei ela lá atrás, mas aí eu refriso ela aqui para vocês. Demora muito tempo para fazer? Vamos imaginar aqui que você vai trabalhar com colchas de retalho. Quanto tempo e com colchas de retalho com quadradinhos de 10 por 10? Quanto tempo você vai demorar para confecção dessa colcha de retalho? E quanto você vai cobrar nessa peça? A matéria-prima está sendo barato porque você está usando retalhos, mas e o seu tempo de trabalho? Tudo isso deve ser levado em consideração na hora de se escolher um nicho. E aí, né, eu já fiz aí a nossa quarta pergunta, que é se a matéria-prima é barata ou não. Existe uma matéria-prima, gente, que é o couro, por exemplo. Essa matéria-prima é muito caro. E se você demora muito tempo para fazer essa peça, por isso que a maioria das peças confeccionadas no couro, elas são caras, porque a matéria-prima é cara. E se você vai fazer isso ponto à mão,
demora muito para fazer a peça. Por isso que as bolsas confeccionadas em couro são muito caras, tá? Você deve se perguntar também se existe uma demanda muito para esse produto. Vamos colocar um produto aqui que tem uma demanda muito grande? Trocador de bebê, por exemplo. Tem uma demanda muito grande. As pessoas, todas as mulheres precisam de um trocador de bebê. Seja ele portátil ou que fica ali em cima da mesinha da cômoda para poder trocar o bebê. Então, você deve olhar se essa demanda está sendo boa, se você consegue vender e se você consegue entregar valor para essas peças. Eu recentemente encontrei uma moça no Instagram, não vou citar ela aqui. A propósito, se você não me segue lá no meu Instagram, me segue no meu Instagram aqui, Rosa Mutuca. Por lá eu dou dicas diárias para vocês lá, para ajudar vocês a vender as peças de artesanato de vocês. Então me segue lá no meu Instagram, Rosa Mutuca. Então recentemente eu encontrei uma moça no Instagram que ela trabalha com uma única carteira. Uma única carteira, ela fez uma única carteira. Uma carteira pequenininha, que cabe até mesmo dentro de uma pochete. E dá pra carregar 6 cartões, tá? 6 cartões, uma identidade e mais algum documento ali, dinheiro. E moedas também. E é uma carteira bem pequenininha, que varia nas carteiras dela, são as estampas. Ela escolheu umas estampas maravilhosas. E o que é melhor, é unissex, tanto para homem quanto para mulher. Então, olha só que nicho legal. Ela foi bem nichada aí. Ela escolheu um produto bem específico. Então é legal você pensar nisso, né? Eu sou suspeita para falar de carteira, que a minha primeira renda com artesanato foi carteiras. Eu trabalhei por muito tempo com carteiros, hoje eu estou mudando o meu nicho. Quem me segue lá no meu Instagram sabe que eu estou mudando o meu nicho. Em breve vou contar para vocês qual é o nicho. Mas eu trabalhei muito tempo com carteiras, só que eu fazia uma variedade muito grande, mas eu não sabia que uma única carteira era vendável se você tocar na necessidade específica do seu cliente. Qual que é a necessidade específica desse cliente dela? Ter uma carteira pequena que cabe em qualquer bolsa, ou até mesmo dentro do bolso da calça para carregar essa carteira. Então olha que legal essa necessidade que ela supriu com esse produto de artesanato. Então é legal você ser inteligente na hora de escolher o seu nicho. A quantidade, a variedade não é tão importante como uma única peça sendo muito bem trabalhada e muito bem oferecida se você estiver no início da confecção das suas peças. Eu espero que eu tenha sanado aí todas as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha aqui pra mim. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo para vocês receberem notificação sempre que eu publicar um vídeo como esse. Beijos da Mutuquinha e até o próximo vídeo.